Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20 € de desconto. Assine hoje em observador.pt. Começa agora a Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Hoje é a nossa convidada, a social-democrata Eva Brás-Pinho. Bem-vinda. Obrigada. Sabe ao que vem, não é? Sei, já E pensou no que é que eu me vim meter. Já estou com medo. Portanto, são 5 perguntas. Por cada resposta certa, 5 pontos. Se tiver ajuda e acertar 2, se não acertar, não recebe nada. Não tem direito a nada. Vamos lá. Justo. Começa o Paulo. Vamos lá, começo eu então. Sim. Então vamos lá. Eva Brás-Pinho, este Parlamento tem 9 deputados com menos de 30 anos. A Eva é precisamente um desses deputados. Mas não é a mais nova. E a pergunta é, de facto, qual o eleito, ou eleita, se quiser, nesta legislatura, que tem o recorde de ser o mais novo, sabe? Esta é muito fácil. É fácil? Esta é fácil. É a Madalena Cordeiro do Chega, que tem 20 anos. Muito bem. Quer dizer, agora já não tem 20, já deve ser um bocadinho mais velho. Pois, sim, isto reporta-se de facto ao momento em que tomaram posse. Sente que a sua idade tem 24 anos, não é? Agora 25. 25, Passada. sim. Sente que a sua idade de alguma forma tem servido para algumas pessoas a desqualificarem? Penso que não. Francamente, pelo menos da experiência que tenho tido em geral, eu tenho a ideia que não. Ainda que haja, obviamente, na minha vida como um todo e na vida política como um todo, há sempre um peso de responsabilidade maior de ser muito novo e de saber que pode haver algum estereótipo de que temos menos experiência, de que não estivemos presentes em determinados acontecimentos históricos e que, portanto, não os sentimos na pele e, portanto, não nos podemos pronunciar sobre eles. E também aquela ideia de que não estamos tão preparados como os nossos colegas que já têm muitos anos, seja de experiência política, seja de vida, enfim, na vida profissional. Agora, aquilo que eu penso é que o nosso dever também como deputados jovens é demonstrar que trazemos muito para a mesa e que trazemos coisas muito importantes, não só porque somos bem preparados tecnicamente, somos formados. Eu acho sempre piada aquela expressão da geração mais qualificada de sempre, apesar de eu agora sempre que digo isto, digo também que também somos a geração mais ansiosa de sempre, e porque acho que este é um tema, a saúde mental na minha geração é um tema que sempre que eu tenho a oportunidade trago para cima da mesa e recordo, também porque esta pressão que há na minha geração de que temos que ser muito bons, que não podemos falhar às expectativas, porque o país inteiro está a contar com a geração mais qualificada de sempre, é também uma das razões que gera, claro. é uma das razões que gera toda esta pressão e ansiedade. Falou da saúde mental muito rapidamente. Sente de facto que a sua geração, de alguma maneira, tem uma questão de saúde mental diferente de outras gerações, ou estamos mais alerta para isso? Eu julgo que é um misto dos dois, ou seja, acho que estamos mais alerta para isto, fala-se mais do tema, felizmente, as pessoas vão mais ao psicólogo, fazem mais terapia, é um tema que é mais normalizado. Não é um tabu. Não é um tabu, felizmente, apesar de eu achar que ainda há algumas dificuldades de algumas gerações mais velhas em assumir isto, porque os problemas de saúde mental realmente não são apenas dos mais novos. Agora, nós sabemos, e ainda há pouco tempo se falou disto nas escolas, isso é um estudo, agora há muito pouco tempo, que diz precisamente que os jovens portugueses nas escolas têm um nível altíssimo de pressão e de problemas de saúde mental, inclusivamente a chegar a níveis de depressão. Enfim, crianças e jovens já estarem quase em índice de depressão são situações muito graves. E eu julgo que a minha geração, mas até, e isto é preocupante, as crianças mais novas, portanto, desde logo com este contacto com os ecrãs, mas também o contacto com o mundo, e eu penso que esta é, se calhar, uma das grandes diferenças entre a minha geração e as mais velhas e em que medida que isto afeta a saúde mental, que é o facto de nós termos acesso à informação em tudo o que se passa no mundo. Nós sabemos das guerras no mundo inteiro e a minha em particular está a viver um renovar de ambiente de guerra crescente que há às nossas portas na Europa, que é algo que as últimas gerações já não estavam habituadas, viveu-se felizmente um período de paz e, portanto, esta pressão foi o Covid, enfim, eu penso que houve o excesso de informação provoca mais ansiedade, é isso? Sim, porque se tem mais consciência do que é que se está, dos problemas do mundo, e dos problemas do mundo, não é? E os vivemos, e depois as crianças, porque têm este contacto e muitas vezes não têm o acompanhamento devido do contacto com os ecrãs, não sabem como gerir tudo o que estão a ver e tudo o que estão a sentir. Eva, 5 pontos. 5 pontos para começar. Boa! Vamos lá, sabemos que adora praia, ainda adora, não adora? E que é uma adepta e fã de wakeboard.
Wakeboard, que é uma espécie de surf com uma ajuda de bodyboard. Exatamente. Puxado para um barco. Mas estou de pé, não é bodyboard, estamos de pé. Exatamente. Como se chama o criador da primeira prancha? Ai. Vai dizer que é fácil demais também. Ai, eu tentei antecipar perguntas, mas esta não me ocorreu. Não faço ideia. Pode pedir ajuda. Ok, vou pedir ajuda, mas acho que não vou pedir ideia mesmo. Eu acho que sim. Herb O'Brien, um norte-americano, o havaiano Eric Pérez ou o surfista Tony Finn? Qual que era a primeira? Herb O'Brien. Eric Pérez ou o surfista Tony Finn? Já tirámos uma, significa que aquela era errada. Portanto, já estamos numa destas. É o surfista, Tony Finn. Foi ao calhas. Não, pensei, bom, há uma referência a uma prancha, portanto pode haver aqui uma semelhança. Quem é que na política, 7 pontos, quem é que na política está constantemente a meter água? E vai tanta gente. Então quem é que se destaca? Basta um. Tanta gente, basta um. Tanta gente e por motivos variados, não é? Quem é que está sempre a meter água? Olha, eu acho que em primeiro lugar Pedro Nuno Santos, quando entendeu que o IRS jovem devia ser uma linha vermelha na aprovação do Orçamento de Estado. Eu tive a oportunidade de dizer isto no Parlamento e digo isto a todas as pessoas que me perguntarem, porque eu julgo que é escandaloso, verdadeiramente, que se faça de uma medida de apoio à juventude portuguesa, sabendo nós que a juventude portuguesa está a emigrar sem precedentes e que precisamos da juventude portuguesa, não só porque estas pessoas individualmente consideradas são uma prioridade, mas também porque precisamos desta geração para a sustentabilidade do nosso país como um todo, desde logo para a sustentabilidade da segurança social, mas enfim, para o futuro do nosso país. Faz-me mesmo muita confusão que uma proposta orientada para isto seja vista como uma linha vermelha. Mas se calhar era uma linha vermelha para o Tribunal Constitucional, ou não? Não, quer dizer, nós sabemos que, primeiro, a Constituição prevê, dentro do princípio da igualdade, no artigo 13, também prevê, no número 2 desse artigo, a discriminação positiva e situações em que nós podemos... eu penso que a expressão nem é bem privilegiar, mas apoiar um determinado setor da sociedade, um segmento da sociedade que precisa nessa fase. E, portanto, a mim não me parece que a discriminação nem sempre é uma coisa má. A discriminação positiva, enfim, é uma coisa boa. O princípio da igualdade já eu estudava nas minhas aulas de Direito, tratar igual o que é igual e tratar diferente o que é diferente na medida da diferença. E, portanto, mas acha que era mesmo uma medida que podia fazer a diferença e que poderia segurar jovens no país? Sim, e eu penso que o IRS jovem é que nós chegámos, até pode ser um IRS mais justo na formulação a que chegámos. Eu penso que teria sido bom ir um bocadinho mais além e tentar mais anos, portanto houve ali uma negociação também quanto ao número de anos a que o IRS jovem estaria disponível. Eu penso que teria sido bom ir mais longe, mas ainda assim até posso concordar que a formulação é mais justa. Mas o ponto, e isto era o que eu queria dizer, é que não me faz sentido que uma medida para apoiar jovens, por princípio, possa ser vista como uma linha vermelha, quando nós sabemos que foram os últimos anos de governação socialista que deixaram a juventude portuguesa no estado em que está e na sua incapacidade de se emancipar, na incapacidade de comprar uma casa, na incapacidade de arrendar uma casa, na incapacidade de constituir família e por isso eu penso que é preciso ter muito pouco peso na consciência para ter a coragem de dizer à juventude portuguesa: nós não vos queremos ajudar. Não só não fizemos nada, como agora queremos continuar a impedir que se faça. E mantendo-nos aqui dentro da água, dentro do governo, quem é que tem metido mais água? Eu julgo que ninguém. Acho que os membros do governo... Está tudo em cima da prancha, Acho que os membros do governo estão a surfar a onda, o governo está a surfar a onda. Há uns mais molhados do que outros. Há ondas um bocadinho maiores, mais difíceis, há ondas que são um bocadinho mais pequeninas e mais fáceis de navegar, mas em conjunto conseguem fazer um show giro. Então, a quem é que o Primeiro-Ministro tem atirado mais boias? A Ministra da Administração Interna, por exemplo? Eu julgo que o Primeiro-Ministro tem sido solidário com todos os membros do Governo, como é suposto que assim seja, porque o Governo é uma equipa e há membros no Governo com mais experiência política, outros com menos, com experiência partidária, outros que não têm experiência partidária nenhuma, uns mais habituados a falar em rádios como esta, a falar para as televisões, outros com um perfil mais técnico. Agora, todos têm, a meu ver, muitas qualidades e muita capacidade. Estão naturalmente, todos, como qualquer ser humano, têm as suas qualidades e defeitos, coisas melhores
melhores e piores e que se tem que ir ajustando e melhorando, mas eu penso que isto é estranho seria se todos os membros do governo fossem absolutamente perfeitos. Acho que não existe mundo nenhum em que isso existe. Olha, agora esta pergunta é mesmo fácil, porque é de Cascais, não é? E portanto está a jogar em casa. Ai, que pressão! É fácil. É mesmo a fácil. pressão sobre os jovens. Em que dia útil se realiza o tradicional mercado de Saloio no centro da vila? Em que dia útil? Bem, tem 20%, Sim. tem 20% de hipótese de acertar. Eu acho que é à quarta-feira. O que é que disse? Eu acho que é à quarta-feira. Acha bem. Acha bem. Eu agora de É o mercado. repente fiquei. É que eu nas campanhas vamos lá muitas vezes. Claro, pois é. E vamos a vários, e há vários mercados Sim, em no Cascais. concelho. Eu agora, de Carcavelos é à repente, quinta, não é? O Carcavelos é à isso, e eu quinta. agora de repente fiquei bradada. Não, é mesmo. O de Cascais é à quarta-feira, não está muito longe da Câmara, não é? É uma Câmara do PSD há muito tempo. A verdade é que o PS tem a maioria das câmaras ainda neste momento. O que é que será para o PSD vencer as autárquicas? É garantir Lisboa e Porto? É mesmo o somatório das câmaras? Como é que vê aí uma vitória? Bom, eu penso que a perspectiva para o PSD vencer autárquicas é, numa perspectiva nacional, ganhar mais câmaras, eleger mais vereadores e ter uma vitória mais... Mesmo a Associação Nacional de Municípios passar a ser do PSD? Naturalmente era uma coisa positiva e eu penso que temos que avaliar também cada realidade local e perceber que a forma como se percepciona uma vitória varia também com o qual estamos a lidar. Nós este ano o próximo, vamos ter muitas câmaras a mudar e portanto vai haver alguns desafios. Em Cascais, felizmente, temos tido uma governação social-democrata boa, aliás uma governação AD em rigor, PSD com CDS. Carlos Carreira já não é recandidato. É já verdade, não pode. Carlos já não é recandidato. Contudo, em Cascais, nós, precisamente porque temos uma governação muito boa há muitos anos, as pessoas sabem isso e conhecem a marca Viva Cascais, que é o nome da coligação, portanto nós não somos conhecidos como AD, mas como Viva Cascais, e esta é de si uma marca, ou seja, o Viva Cascais tem PSD, CDS e independentes também, portanto há um grande envolvimento com a sociedade civil já há muitos anos e por isso eu julgo que não há motivo nenhum para medo, de maneira nenhuma. Cascais é felizmente uma terra bastante fértil. Não é para preciso manter... investir lá no mercado à quarta-feira. É preciso continuar a fazer o bom trabalho que se tem feito, nomeadamente com, por exemplo, os transportes gratuitos. Cascais, eu gosto sempre de dizer isto, porque acho que coisas boas se devem dizer, e eu penso que muitas vezes no contexto político, já agora permitam-me aqui o pequeno à parte, no contexto político com muita facilidade se fala das coisas menos boas, das que escorrem menos bem, e há pouca voz às vezes para falar das coisas muito boas que são feitas. Cascais tem transportes gratuitos para toda a gente no concelho, e este é um sinal fabuloso de um investimento para dar resposta à população. Tivemos agora um gigante investimento em habitação pública também, para dar resposta aos problemas na habitação, e portanto eu julgo que é porque as pessoas têm respostas que têm confiado várias vezes no PSM-CDS e que vão continuar a confiar. E quem é a sucessão natural de Carlos Carreiras? Nuno Piteira Lopes, o atual vice-presidente da o Câmara, candidato. é o sucessor natural. Vai ser o candidato. Já que o outro sucessor natural está no governo, não é? É verdade. Felizmente em Cascais consegue formar-se muitos e bons quadros políticos. E até presidentes da República lá vivem, não é? É verdade, é verdade. 12 pontos, Eva. 12 pontos. A Eva é jurista, é advogada, é mestra em Direito Transnacional. Eu nem me atrevo a tentar perceber se este transnacional é a mesma coisa que Direito Internacional. Ok. Então pronto. Então vai estar em casa nesta questão. E a pergunta é esta, indo aqui para o direito comunitário, se quiser, em que cidade foi fechado e recebeu o nome, o Tratado da União Europeia, em 1992, aquele que fez a transição entre a CE e a UE e que, no fundo, instituiu a moeda única? O de Maastricht, Roma, Lisboa não é? Pode ir contando ao microfone que as pessoas lá em casa vão acompanhando o seu raciocínio. Pronto, eu estava aqui a pensar nos vários tratados e a dizer os nomes dos vários. Estava a pensar Maastricht, Roma, Lisboa. O Roma foi o fundador, não é? Sim, é isso. Portanto, Roma não foi. Lisboa, não sei. Lisboa. Mas 92, moeda única, não é? Basicamente. Ai, que branca que me está a dar. Mas estava a pensar bem, a lógica era essa. Já falou dele, portanto. Não, Lisboa foi mais tarde. Maastricht. É uma resposta? Sim, Maastricht. Certíssimo. Isto agora de repente teve aqui uma branca.
É verdade, Tratado de Maastricht, na cidade na Holanda, onde foi feito o acordo. Já passaram mesmo mal errado esta pergunta, não tinha. Pois, a Europa, já passaram muitos anos desde isto. A Europa, olhando para os problemas económicos na Alemanha, para os problemas políticos em França, estamos numa encruzilhada, de facto, na Europa, da qual não sabemos muito bem como sair. Bom, eu julgo que a Europa está a enfrentar muitos desafios a vários níveis e em várias frentes de batalha. Por um lado, verdadeiras frentes de batalha que podemos vir a ter, temos aqui às portas da Europa. Aliás, em rigor, os Estados-membros da União Europeia não estão em guerra, ou não estão envolvidos diretamente numa guerra, mas o apoio que dão à Ucrânia faz com que, indiretamente, estejamos a viver uma guerra. Primeiro porque sabemos que a guerra na Ucrânia vai ser uma realidade. Primeiro por uma questão solidária e humana, é nosso dever, da minha perspectiva, apoiar o povo ucraniano. Mas também porque sabemos que esta ação de Putin tem um objetivo mais amplo e mais, maléfico, se é que eu posso usar esta palavra, do que só a tentativa de atacar a Ucrânia. Há uma perspectiva na minha opinião, de causar pressão à Europa e de querer fazer um statement. Eu penso que as coisas lhe estão a correr mal, felizmente, porque acho que está a perceber que não está na posição com que partia. Mas temos este desafio, não é? Que é lidar com esta pressão, mas também, por outro lado, temos grupos populistas e de extrema-direita a crescer, que eu penso que era por aí que me estava a fazer eventualmente a questão. Também, e pelo problema francês, económico e financeiro. Sim, temos grupos populistas, então, por partes. Portanto, por um lado, temos grupos populistas de extrema-direita a crescer pela Europa toda. E infelizmente, no mundo inteiro, não é? Vemos isto agora nas eleições nos Estados Unidos, a realidade é a mesma. Mas a mim preocupa-me precisamente porque a razão pela qual nós temos estes movimentos a crescer é precisamente pelas dificuldades económicas e financeiras que a Europa tem começado a viver, a dificuldade de acesso à habitação. Enfim, apesar de até termos situações de emprego, os salários depois não correspondem àquilo que é o custo de vida e a inflação, o aumento das taxas de juros, que felizmente agora já estão a começar a baixar, mas aumenta as taxas de juros, apesar de ter um objetivo, enfim, bom, e eu tento explicar isto muitas vezes às pessoas que me perguntam, o objetivo é bom, que é precisamente tentar baixar a inflação, mas nas famílias sente-se de uma maneira atroz, não é? Ou seja, uma prestação de uma casa subir 300, 400 euros, em famílias que já têm a corda ao pescoço, é absolutamente excruciante, não é? E, portanto, toda esta sensação que as pessoas depois sentem faz com que possam achar que um líder sebastiânico, que aqui estivéssemos falando disto em Portugal, esta ideia de que há um líder forte que vai combater os políticos todos e mudar os países e trazer ventos de esperança, é uma coisa que naturalmente tem permeabilidade na sociedade, não é? Esta ideia de que há soluções super fáceis para problemas que são complexos. Mas como é que a Europa pode dar uma resposta mais firme a todos os problemas e também uma resposta que seja sentida de forma mais igual por todos os países? Porque continuam a existir grandes disparidades entre os países europeus, há contestação às instituições europeias. Como é que se resolve isso? É dando mais poder às principais potências para decidirem um rumo para todos ou reforçando as instituições europeias, o que vai contra a ideia de alguns que defendem mais soberania para os Estados? Bom, eu tenho uma posição pessoal, até porque lá está, estudei, e agora vou dizer um palavrão ainda maior para confundir com esta ideia do direito transnacional. Eu fiz um LLM em Law in a European and Global Context e, portanto, nós debatemos bastante aquilo que é a integração europeia e se deveríamos caminhar para um sentido mais federalista ou para um maior aumento da autonomia. A minha opinião pessoal é de que é benéfico termos um reforço das instituições. Aliás, eu penso que o Next Generation EU, portanto, o PRR, são precisamente sinais da União Europeia a tentar criar mais coesão entre os seus Estados-membros e a apoiar o desenvolvimento dos vários Estados-membros. Nós temos uma regra máxima nas instituições europeias que eu acho que é boa, ainda que haja agora alguma discussão se pode alterar, que é a questão do direito de veto que todos os Estados-membros têm nas reuniões e que permite precisamente que todos os Estados-membros, independentemente da sua dimensão territorial e da sua dimensão política, enfim, do seu peso económico e político, tenham nas decisões. Eu penso que esta ideia de que a União Europeia tem que ser um espaço comum de força em que os Estados-membros se apoiam
da minha perspectiva, é o caminho. Agora, há uma coisa que é verdade. A Conference on the Future of Europe, que foi uma iniciativa que a União Europeia desenvolveu em 2021, salvo erro, precisamente para escutar os vários cidadãos da União Europeia, teve como objetivo perceber o que é que os cidadãos queriam para sentir a União Europeia mais perto de si. Como é que aumentávamos o sentimento de democraticidade das instituições europeias, não é? Porque nós sabemos que os cidadãos europeus só votam diretamente para o Parlamento Europeu. Não votam para a Comissão, não votam para, quer dizer, para o Conselho até votam porque são os governos nacionais. Exatamente, são os governos nacionais. Mas há esta ideia, e nós vemos isto depois nos níveis de abstenção nas eleições europeias, há esta ideia de que a Europa pode ser uma entidade distante, a União Europeia é uma entidade distante. E a Conference on the Future of Europe teve precisamente este objetivo de trazer vários cidadãos da União Europeia toda a pensar como é que podíamos melhorar a União Europeia. E eu penso que é neste caminho, portanto, este esforço ativo de aproximar as pessoas que eu acho que a União Europeia está a fazer. Agora, há uma coisa que é certa, vamos ter desafios enormes com o alargamento e com a política de alargamento, que eu acho que é positiva, em parte. Portanto, é bom aumentarmos aquilo que são as fronteiras da União Europeia, é bom caminharmos para sermos mais... Mas levanta outros Mas levanta os desafios precisamente problemas. De uma União Europeia a 2 velocidades, que já existe, se calhar agora podemos passar para 3 ou 4 velocidades, e isso vai ser um desafio grande. Vamos à última pergunta. Esta tem que ver com política internacional. Antes de ser presidente dos Estados Unidos, Barack Obama foi eleito senador por que Estado norte-americano? A cidade, depois. É isso Chicago, mesmo, é Chicago. É isso. Exatamente. Agora, qual é que é o Estado? Ainda eu li a biografia da Michelle Obama. A dele tenho lá em casa para ler. Ainda não Aquela li. é grande. É grande, exatamente, a Promised Land. Eu tenho medo de dizer mal. Então peça ajuda. Assim Vou sempre tem dois pais. Vou pedir ajuda. Então, Michigan, Califórnia ou Illinois? Illinois. Pronto, é que era o que eu estava a pensar e estava com receio de dizer. Numa entrevista disse que as suas referências políticas, tinha como referências políticas Margaret Thatcher, Francisco Sá Carneiro e Barack Obama. Isto parece aqueles conjuntos que têm uns sapatos, umas botas e um ovo. O que é que o Barack Obama porque é que Barack Obama é uma figura inspiradora politicamente para a Eva Brás Pinto? Sim, eu por acaso já não sei quando é que disse isso, há de ter sido já não sei em que entrevista é que disse isso, mas foi ao jornal I, creio. Pronto, porque isto... Daquelas entrevistas com perguntas que exigem resposta rápida. Isto porquê? Porque eu sinto que nos últimos anos, e lá está, eu sou nova, e vou tendo contacto com vários líderes que me trazem referências por motivos diferentes. E por isso é que é engraçado a questão de eles serem todos diferentes. Sim, bastante. Porque encontro nuns características pessoais, noutros características políticas, no caso do Barack Obama. Eu julgo que o que ele conseguiu fazer, primeiro é um orador fantástico, que tem uma capacidade de mobilização de quem o ouve e de inspirar quem o ouve, que eu acho que é extraordinária. E o sentimento que ele imprime em tudo aquilo que diz, de pensamento positivo, de esperança, de mostrar que é possível ter um caminho bom para a comunidade, para o todo, a ideia de que, e então nos tempos de hoje, para mim isto ainda é mais importante, esta capacidade de mobilizar uma comunidade e um país como um todo, sem apelar a divisionismo, sem pôr uns contra os outros, esta ideia de que podemos todos em conjunto caminhar no mesmo sentido. E Barack Obama, eu penso que não só mudou muito aquilo que era a ideia de um presidente americano, desde logo, porque foi o primeiro negro, não é? E, portanto, eu penso que só por isso, aquilo que ele conseguiu já tinha fazer... um lugar. Só por isso. Mas porque eu não tenho dúvidas de que terá sido difícil para ele enfrentar aquilo que são os comentários e os estereótipos que na sociedade americana existem, em especial nós sabendo o histórico dos Estados Unidos a esse título. E, portanto, eu acho que é de uma enorme coragem aliás, acho que é de uma enorme coragem qualquer candidato presidencial, seja onde for, o tipo de escrutínio é preciso, exige muita coragem. Mas eu penso que a forma como ele lidou com isso, sempre positivo, portanto, em vez de permitir que esses comentários e que todo esse passado histórico o tornasse uma pessoa ressentida, rancorosa com a comunidade americana, não. Tem um discurso e uma forma de estar que é o de união e de energia positiva, e isso para mim é belo. Está justificadíssimo. Também trouxe muita energia positiva a este estúdio. Sim, senhora. 19 pontos. Fico contente. Correu muito bem, é muito bom. 19 em 25 é muito bom. 25, não é? Eva Brás Pinto, obrigada por ter vindo Muito à obrigado nossa por ter vindo. audiência da Rádio Observador. Muito obrigada.